O São Paulo vem retomando os treinamentos e o seu dia a dia após as férias ocorridas durante a Copa América. Porém, nenhuma mudança esperada pela torcida ocorreu até agora. Mas e aí? Será que tem jogador chegando? Tem jogador saindo? Meu nome é Igor Martinez e é hora de nós falarmos do São Paulo. Vem comigo. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Arquibancada Tricolor, seguindo aí a linha da Crítica AT. Nós estamos hoje aqui para falar de um assunto que muita gente gosta de falar, muita gente gosta de opinar, a galera pede direto, que é um assunto sobre reforços. Ou mudanças no time, na verdade, né? Bom, vamos lá. Como vocês sabem, o São Paulo está parado aí se preparando, né, para a continuidade da temporada nesse intervalo que teve no calendário de futebol brasileiro por conta da Copa América. A última vez que o São Paulo jogou foi no empate por 1-1 contra o Atlético Mineiro fora de casa no dia 13/6 e retoma agora o Campeonato Brasileiro, na verdade o último campeonato que sobra para o São Paulo após as eliminações de Copa do Brasil e Libertadores, contra o Palmeiras também no dia 13, só que do 7, um sábado às 19 horas no Morumbi. Então vai ter um clássico aí contra o Palmeiras já logo de cara. Bom, antes um pouco da parada para a Copa América, depois de um jogo contra o Cruzeiro, o técnico Cuca deixou vazar, não sabemos se propositalmente ou não, que há uma lista de dispensas já programada, né? Ou havia, na verdade, uma lista de dispensas já programada, e que os jogadores que seriam dispensados já sabiam disso. Então aí há dois erros, deixar vazar uma informação dessa e deixar que os jogadores já saibam que serão dispensados, mesmo com os jogos ainda a ocorrer, né? Havia ainda, se não me engano, 3 jogos após o Cruzeiro, 2 ou 3 jogos. Então a gente não sabe se o cara que sabe que vai sair vai se comprometer, o que é difícil. Além disso, aliás, o São Paulo já se mexia na época para contratar jogadores, o foco seria as laterais e o centroavante, e no caso o São Paulo negociava até então com o Adriano, lateral ex-Barcelona, seleção brasileira e por último do Besiktas, e também o centroavante argentino Juan Dineno, que joga no Deportivo Cali, da Colômbia, e pertencia ao Racing até então, acredito que foi comprado pelo Racing para tentar ser negociado com o São Paulo, e aí o time colombiano tentaria ganhar mais dinheiro em cima disso. No entanto, nenhuma negociação ocorreu até agora, ninguém chega no São Paulo, e até então a saída que nós tivemos agora é a do Birubiru, que foi para o Botafogo, né? Rescindiu com o São Paulo após jogar 49 minutos com a camisa do São Paulo em 6 meses e acabou saindo aí de graça para o Botafogo. E pasmem, o São Paulo colocou aí uma cláusula de que se o São Paulo quiser recomprar o jogador no final do ano, o São Paulo tem a prioridade, vejam só, o São Paulo tem a prioridade de comprar um jogador na qual ele rescindiu e mandou de graça para o Botafogo, e aí se o cara prestar, o São Paulo compra ele de volta. Então ao invés de emprestar o jogador, sendo com o Botafogo pagando aí o jogador, né, o salário, não, nós rescindimos, demos o cara de graça, e aí se a gente quiser de novo a gente tem que comprar. Eu não vou nem falar mais nada, porque todo mundo já sabe o que todo mundo fala de Raí e Leco, então eu não vou fazer aqui uma redundância, né? Pois bem, a gente sabe aí que Jusilei, Everton Felipe, William Farias e Nenê, além de Bruno Pérez, claro, está aí numa lista de dispensa, né? Essa barca que a gente não vê a hora de zarpar aqui do Morumbi. Claro, há jogadores aí que a gente ainda divide muita opinião, tem o Jusilei que a galera ainda acha que tem que dar uma segurada aí, e o Nenê, mas o William Farias, Everton Felipe e Bruno Pérez é meio que uma unanimidade aí no meio da galera, e, sinceramente, isso daí pra mim cheira a comissão, não tem outra justificativa para a contratação desses jogadores aí no começo do ano, né? Bruno Pérez, no caso, no ano passado, né? O Everton Felipe também, mas que consumou a contratação no começo desse ano junto ao Sport, né, o nosso camisa 18. O São Paulo então continua nessa tratativa. O Adriano, segundo algumas informações, parece que está perto.
Na verdade, tanto ele quanto o Rondineno, o imbróglio é financeiro, tá? Não é uma questão do time não querer vender e tudo mais. No caso do Rondineno é mais complicado, porque o clube colombiano, além de algumas vezes demonstrar uma resistência aí para não vender o cara, quando fala que vai vender, quer uma nota por ele. Sobre o Rondineno, o que eu posso falar, né, tendo em vista que ele joga aí num campeonato que aqui no Brasil não é tão visualizado como campeonatos inglês, espanhol, italiano, né? A gente não tem tanta visibilidade aqui no Brasil, né? Então a gente não consegue ver o dia a dia do cara, ver como é que ele joga de verdade. Então a gente acaba tendo que se basear em análises de colunistas, análises de setoristas ou vídeos no YouTube. Então a gente tem uma visão um pouco vazia em relação ao cara. Mas o pouco que a gente pode ver, né? Ele lembra, vejam bem, lembra o Jonathan Calleri, né? Aquele jogador, aquele centroavante raçudo, brigão, que vai atrás da bola, que finaliza bem. Mas a gente não tem como falar muito mais do que isso. Agora, no caso do Adriano, o ex-lateral aí do Barcelona, seleção, ultimamente estava no Besiktas e agora está livre no mercado. Esse fator facilita um pouco a vinda dele para o São Paulo. Também está aí preso na questão financeira, só que no caso dele é mais uma questão salarial. O São Paulo ofereceu também aí, segundo algumas informações, um contrato de produtividade para não correr o risco de ter problemas igual teve com o Bruno Pérez, né? Só que é óbvio que esse é um tipo de contrato que é mais difícil de ser aceito pelo jogador e pelos seus agentes. Então o São Paulo precisa aí buscar alguma forma de fechar logo isso. A janela de transferências abre hoje, segunda-feira, dia 1º de julho. Então, a partir de agora, os jogadores que quiserem, aí, os jogadores que o São Paulo quiser contratar de fora do país, podem vir agora. E o São Paulo precisa definir isso logo, porque toda vez que o São Paulo faz contratações, a maioria das vezes define elas quase em cima da retomada da temporada, ou então sempre tem aquela conversa de que o cara precisa retomar primeiro a sua forma física, seu entrosamento, e aí o cara vai começar a jogar lá em outubro, quando o São Paulo provavelmente, se continuar do jeito que estava antes do intervalo e da Copa América, vai estar brigando para não cair. Ou então ficar ali naquele vai ou não vai, vai ou não vai. Olha, lembrar que o São Paulo tem 9 jogos pelo Campeonato Brasileiro até agora, com 3 vitórias, 1 derrota e 5 empates. Então é por isso que o São Paulo patina na classificação. Não perde, mas também não ganha. Então fica fazendo um pontinho por vez aí. Se continuar fazendo isso, consegue os 40 e poucos pontos lá que todo mundo fala para não cair. Mas vai ficar nisso. A gente vai conseguir o que nos estádios com isso, né? Para ver empate. Então não está dando certo. O São Paulo consegue se defender muito bem, mas não consegue atacar. Mudando de assunto, apesar da gente não contratar ninguém, o São Paulo pelo menos deu uma boa notícia aí para muita gente que gosta, né, desse tipo de coisa. O técnico Cuca promoveu 2 jogadores da base, então temos aí mais 2 jogadores de Cotia subindo para o profissional e já sendo testados aí entre os profissionais. É o volante Diego e o meia-atacante Gabriel Sara, que já é um jogador que muita gente pedia há muito tempo no São Paulo. Tanto o volante quanto o meia tiveram seus contratos já renovados para jogarem no profissional. Então a gente não corre o risco aí de acontecer o que aconteceu com o Éder Militão, com o Marquinhos Cipriano e alguns outros jogadores. A gente perdeu o cara de graça ou por uma pechincha tão cedo. O volante Diego foi o capitão do São Paulo na Copa São Paulo Futebol Júnior, né, que nós fomos campeões agora no começo desse ano, e o Gabriel Sara era o camisa 10 do time, só que jogou somente um comecinho ali da primeira fase, teve uma lesão séria e acabou cortado do restante do campeonato júnior aí, né? Mas é um jogador extremamente promissor. Ele até me lembra a questão de aparência dele, ele me lembra um pouco o Raí quando você vê ele no campo ali. É aquele cara com uma cabeça larga e quadrada, aquele cabelão. Lembra bastante, é bastante saudosista ver, né? É legal ver isso. Esperamos que ele jogue pelo menos o que o Raí jogou, se chegar perto daquilo já tá bom, né?
Porém, então o São Paulo não consegue contratar jogadores por enquanto, mas vem aí preenchendo espaços com jogadores da base, né? Recentemente o Cuca promoveu o zagueiro Morato, não sei se isso tem a ver aí com a saída do Arboleda, né? Que está aí de saída provavelmente aí para o Atlético de Madrid, segundo algumas especulações, né? O próprio jogador ficou falando aí para rádios equatorianas desde antes da Copa América que parece que ia sair no meio do ano, que está querendo ir embora. Então, quer dizer, se o cara não quer ficar, quer ir embora, vai. Eu acho que o São Paulo não tem nem que segurar. Pintou uma proposta aí, lógico, também não pode ser uma mixaria. Mas eu acho que eu não dificultaria não a saída do jogador. E em relação a outras saídas, né, teve uma possibilidade do Nenê ir para o Fortaleza e fica nesse vai ou não vai, o cara viu que não consegue sair do clube, pediu para voltar a treinar, o São Paulo concedeu aí o pedido do cara, então ele está jogando, aliás, está treinando entre os jogadores do São Paulo. Acho que de todos é o jogador que eu seguraria aí, que eu não faria tanto esforço para se livrar. O Nenê não é aquele jogador para 90 minutos, mas eu acho que ele pode agregar alguma coisa aí pro time sim, tá? O Pablo e o Rojas, que são reforços aí que o São Paulo pode ter em breve, né? Na verdade o Pablo já está treinando, né? São reforços que o São Paulo está comprando do departamento médico, né? O São Paulo gosta de contratar jogadores do departamento médico de outros clubes ou do próprio, porque o jogador mais fica parado do que joga. E aí parece que o Rojas está de volta em breve já também. Pode ser um reforço, né, se é que a gente pode chamar assim, bastante importante. Eu acho que é um jogador que estava muito bem antes de se machucar seriamente no ano passado e pode vir aí a ser um jogador que pode revezar bastante com o Antony, né, já que eles jogam no mesmo setor do campo. O Pablo é o centroavante que a gente não teve por muito tempo aí já nessa temporada, desde dos períodos finais ali do Campeonato Paulista para cá, e tá fazendo uma falta enorme no centroavante. Não é ele que tá fazendo assim a falta dos seus gols, mas pro esquema do Cuca, um centroavante, um pivô tá fazendo uma falta absurda, então a gente não tá conseguindo fazer gol. Quem sabe aí agora com o Pablo já de volta aos treinamentos, a gente possa ter aí novidades daqui para frente e um pouco mais de ofensividade, de efetividade, na verdade, eficiência no ataque do São Paulo. Bom, galera, então é isso. Demos uma dissecada rápida aí em relação a reforços. Deixem aí os seus comentários se tem jogadores que vocês aí sugeririam para o São Paulo, claro, dentro das possibilidades, né, para o São Paulo. Se vocês dispensariam mais alguém que não está nessa lista que eu falei. E se vocês acham que concordam com o que eu falei aqui no vídeo, se discordam também, vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo. Os comentários de vocês vão ser sempre citados daqui para frente nos outros vídeos. Então vamos lá, galera, o espaço é aberto, certo? Então não esqueçam, deixem o comentário de vocês, deem um joinha pra gente para ajudar nós a continuarmos aí com o conteúdo. Se vocês derem um dislike, comentem aí o porquê, o que vocês não gostaram no vídeo, tá certo? E não esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito. É muito importante que você se inscreva, clique no sininho, porque agora você vai ter que se informar aqui com a Arquibancada. A gente vai sempre aí produzir conteúdos aqui para vocês no YouTube, com bastante informação, opinião e humor. Tá certo, galera? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos aí em breve com o nosso próximo assunto, tá certo? Então fica aqui o meu abraço, saudações tricolores. Gostou? Veja outros vídeos e assine o canal.